Queridos, eu quero ler um texto com vocês, um texto muito conhecido que está no livro de João, capítulo de número 3, versículos, a começar do versículo 15. João, capítulo 3, versículo do 15 até o versículo de número 19. Vamos ler aqui na versão para todo mundo acompanhar comigo. João, capítulo 3, versículo do 15 até o 19, diz assim: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Portanto, não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Amém? Queridos, essa mensagem é uma mensagem bem simples, é uma mensagem bem objetiva, é algo assim sem muito rebuscamento, né? Sem muita teologia, sem muito significado hebraico, sem tirar muito do grego, mas uma mensagem mais prática para nós. E nessa noite eu queria dar um tema da minha mensagem, um tema também bem simples, que é o seguinte: só Jesus Cristo salva. Queridos, eu escolhi falar sobre isso hoje porque o diabo ele é mentiroso. E uma das maiores mentiras do diabo, né, que tem se propagado ao longo dos anos, não é uma mentira nova, uma mentira bem velha, é que todo caminho leva a Deus. Eu não sei se vocês estão aqui me escutando, vocês que estão em casa, já ouviram falar isso. Todo caminho leva a Deus. Tanto faz. Você pode seguir aqui, você pode seguir aqui, você pode servir aquele Deus, você pode servir aquele outro Deus, pode seguir aquele espírito, você pode servir aquela entidade, que não tem problema não. Contanto que você seja bom, que você faça o bem, que você pratique boas obras, você vai chegar a Deus. Essa é uma mentira que o diabo tem propagado e que infelizmente tem atingido muita gente. Tem pegado muita gente, as pessoas estão presas nessa mentira. E quando você às vezes vai falar de Jesus para as pessoas, você fala: não, eu também conheço Deus. Eu sei o caminho, meu irmão, meu amigo, todo caminho leva a Deus. E essa mentira tem sido propagada, né, em todos os meios de comunicação. Se você abrir a internet, se você abrir qualquer meio de comunicação, você vai ver essa mentira estampada e, infelizmente, muitas pessoas acreditando nisso. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando eu olho para esse texto, eu vejo com muita clareza que salvação, que chegar ao Senhor, que ser resgatado do seu pecado, só através de Jesus. Quando o homem pecou lá no Éden, a Bíblia diz que ele se distanciou do Senhor, a ponto de o apóstolo Paulo dizer que esse pecado, ele nos afastou de Deus, a ponto de Paulo dizer: todo homem fez isso. A raça foi contaminada por aquele pecado. E todos nós ficamos que afastados do Senhor, todos nós ficamos que distantes do Senhor, mas a Bíblia diz que o Senhor, Ele providenciou o Cordeiro dele antes da fundação do mundo, para que o mundo fosse salvo por esse Cordeiro, chamado Jesus de Nazaré. Eu não sei se vocês conhecem a Bíblia em ordem cronológica, né, que foi lançada há 2 anos atrás, ou 3 anos atrás, pelo bispo Robson, e eu estou tendo o prazer de ler essa Bíblia. Estou quase na metade dela, lendo na ordem cronológica, e o primeiro versículo é o seguinte: o primeiro versículo é: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Logo, Jesus Cristo, Ele foi preparado por Deus, foi preparado pelo Pai, antes de qualquer coisa, para que pudesse dar salvação ao homem.
para que pudesse trazer para o homem uma vida eterna, uma transformação do estado pecaminoso para um estado de glória, para um estado de santidade, para um estado de herdeiro de Deus. Então Jesus, quando ele veio à terra, ele não veio de qualquer maneira, ele não veio por qualquer motivo, ele tinha uma missão a cumprir. Ele tinha um propósito a realizar. E o Senhor Jesus, quando veio, ele veio por quê? Porque ele queria manifestar a glória de Deus à humanidade. E a glória de Deus revelada através de Jesus à humanidade, era trazer para a humanidade a salvação. Então, fora dele não tem como você chegar ao céu. Não tem como você atingir a salvação. Não adianta ir atrás de outra coisa. Tudo é ilusório. Só através de Jesus. Então, Jesus veio. Por quê? Porque ele veio cumprir a vontade do Pai, que o predestinou antes da fundação do mundo para salvar a mim, para salvar a você e você que está me escutando agora. Você que talvez também esteja iludido com essa mentira do diabo e dizer que qualquer coisa, qualquer ídolo, qualquer coisa leva o homem a Deus. Não! Quem criou o homem? Deus. Quem providenciou salvação para o homem? Deus. E qual é a salvação que ele providenciou para o homem? Jesus. E essa manifestação do amor de Deus, irmãos, vem através de uma fórmula. A fórmula de Deus para salvar a mim e a você é o amor. E agora voltando para o grego, né? É o amor ágape. É o amor de Deus. Só Deus pode sentir esse amor. Porque o amor ágape é o amor de Deus para comigo, para com você. O amor dele é muito grande, irmãos, é um amor que não tem como explicar, não tem como mensurar. Para vocês terem uma ideia, a língua portuguesa não encontrou uma palavra para expressar o tamanho do amor de Deus e disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que maneira? Sei lá. É uma maneira tão grande que a língua portuguesa é pobre demais para dizer o tamanho do amor de Deus. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único. Mães aqui de plantão, pais aqui de plantão, você teria coragem de dar o seu filho para salvar esse cabra ruim aqui? Teria nada. Você teria coragem de entregar o seu filho, a sua filhinha tão linda, tão bonita, tão cheirosa, tão carinhosa, para salvar o Emanuel? Misericórdia, gente, não dá não. Mas Deus, não, Deus ele amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu filho. Eu te pergunto, você que está me ouvindo hoje, quem fez isso pelo homem? Existe algum Deus, algum ídolo, alguma pessoa que conseguiu expressar esse amor em dar o seu próprio filho para salvar a humanidade? Só Deus. Só Ele. Então, querido, o amor de Deus, a fórmula desse amor é tão grande, uma fórmula tão grande, que ninguém conseguiu copiar. É uma fórmula que ninguém conseguiu fazer até hoje, ninguém. Ninguém consegue ter um amor como esse, de dar o seu próprio filho para resgatar a humanidade. E o que eu acho mais interessante nisso tudo é também a disposição desse filho em se prontificar a morrer por você. Jesus poderia dizer, não, Senhor, estou fora. Manda um anjo desse aí, manda um querubim, um serafim, mas a Bíblia diz que Jesus se esvaziou. Ele deixou a sua natureza, ele perdeu o seu senso, ele perdeu a sua autoridade, ele deixou, ele não perdeu, ele deixou, abriu mão para que eu e você pudéssemos ser salvos. Então, querido, salvação só através de Jesus. Então, para chegar ao céu, precisa entregar a vida a Jesus, não tem outro jeito. Essa igreja está fazendo isso, sabe por quê? Porque essa igreja se importa com você. Repito, Deus poderia mandar qualquer um. Gabriel, vem cá, vai tu lá. Mas não, Deus deu o melhor que Ele tinha. Você está entendendo, meu irmão? Está entendendo, meu amigo? Deus deu o melhor que Ele tinha para te salvar, para te resgatar. Se você procurar a história da humanidade, você não vai encontrar nenhum Deus, nenhum profeta, ninguém que se levantou com um amor como esse, porque, repito, a fórmula só Deus tem. E ninguém conseguiu até hoje copiar a fórmula de Deus. O seu amor, a sua graça,
essa graça que só Ele tem. Não sei se vocês estavam aqui no culto de terça-feira passada, quando já me explicou sobre graça e misericórdia. Ele resumiu em 2 palavras muito simples. Graça. O que é graça? É Deus te dá aquilo que você não merece. Esse cabra aqui merecia estar fuzilado, estar morto, enterrado. Mas ele teve misericórdia, ele usou a sua graça para comigo e disse: João, vem cá, cara, sai daí. Esse lugar não dá para você não. Me pegou pela mão e até hoje me conduz. Até hoje me corrige, porque eu erro para caramba. Pensa num cabra que erra, esse cara aqui. Mas a graça dele é tão importante que ele não olha para o meu merecimento, porque mesmo hoje eu merecia ser sido fuzilado também, porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor é a razão de nós não sermos consumidos. Eu merecia ser consumido, mas ele teve graça, a graça dele, a misericórdia dele me salvou. Só Jesus faz isso. Só Jesus faz isso. Se você olhar a história dos reis, dos profetas, dos sacerdotes, você vai ver que sempre que alguém fazia alguma coisa errada, ele ia lá e pã, retribuía. Davi, a gente fala muito de Davi, né? Rei Davi. Todo mundo queria ser como ele. Mas quando os soldados lá, quando Nabal negou ajudar os soldados, Davi fez, vai lá e mata todo mundo. Não é? Mas Deus não. Quantas vezes nós escarnecemos de Deus? Quantas vezes nós falamos mal dele, do próprio Deus, e Ele teve misericórdia de nós e nos salvou. Só Jesus Cristo salva. Só Ele salva e mais ninguém. Então, Ele podia ter vindo, quando Jesus veio, irmão, o mundo estava em caos. Estava um caos total. Estava todo mundo distante de Deus, a ponto de haver entre Malaquias o livro de Malaquias e o livro de Mateus, há um período ali chamado período interbíblico, que corresponde a 400 anos, que é chamado período do silêncio. Deus não falava por nada. Deus não se revelou. Deus passou 400 anos em silêncio. O mundo estava num caos total. Jesus poderia vir e condenar o mundo. O mundo não poderia. Todo mundo longe de Deus. Todo mundo afastado de Deus. Ele poderia vir condenar o mundo. Por quê? Porque o mundo estava numa desgraça espiritual muito grande. 400 anos não é 400 dias. 400 anos não é 400 horas. Foram 400 anos de silêncio. E a Bíblia diz que quando Jesus veio, Ele não veio para condenar o homem. O texto que nós lemos diz, porque Ele não veio para condenar o homem, mas para que o homem fosse salvo por Ele. Então Jesus veio para salvar o homem. Por quê? Porque só Ele poderia fazer isso. Como, pastor? A Bíblia diz que o Senhor olhou do céu à terra, olhou para cima, para baixo, acho que olhou para um lado, para o outro, e não encontrou nenhum sequer. Ninguém que fosse capaz. Ele olhou do céu e a terra, não encontrou ninguém que pudesse salvar o homem. Ele disse, agora eu vou enviar meu filho. Ele enviou seu filho para salvar o homem, não para que condenasse o homem. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, Ele não quer condenar ninguém. Ele tem poder para isso? Tem, mas Ele não quer condenar. A Bíblia diz, no texto que nós acabamos de ler, que quem condena o homem é o próprio homem. Você é que se condena. Por quê? Porque você não crê no unigênito Filho de Deus. Falta fé. Quem crê no Senhor Jesus já está salvo. Mas quem não crê, já está condenado. Porque a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Essa habilidade de amar as trevas, essa habilidade de amar o pecado, essa habilidade de correr para o lado errado, nós temos ela na nossa natureza. Mas quando você entrega a sua vida a Jesus, quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, essa sua natureza vai sendo mortificada. A cada dia Deus vai matando ela através da habitação do Espírito Santo na sua vida. Mas nós temos uma habilidade muito grande de amar as trevas, de amar o erro, de amar a mentira, de amar o pecado. Mas quem crê em Jesus, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Capítulo 4 de Atos dos Apóstolos diz que nenhum outro nome há salvação, porque não existe nenhum nome dado entre os homens, pelo qual possamos ser salvos.
Só Jesus, meu querido. Só Jesus, igreja, só Ele pode nos salvar. Mas ninguém, só Jesus salva o homem. Você precisa incutar isso na cabeça, colocar isso dentro de você. Não tem como ser salvo senão por Jesus. Está na Sara Nossa Terra, é bom, maravilhoso, que lugar bom. Mas Sara Nossa Terra não salva. Está em uma célula, é bom, maravilha, glória a Deus. Discipulado, glória a Deus, né? Ser discipulado pelos pastores que a gente tem aqui é uma bênção. Ser discipulado pela pastora Cláudia, pastor Erle, pastora Cláudia, pastor... é bênção, quem não quer? Mas eles também não têm esse poder. Mas Jesus, o Jesus que eles pregam, o Jesus que eles ensinam, tem poder para salvar. A única coisa que você e eu precisamos fazer é aceitar esse Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Eu preciso aceitá-lo todo dia como Senhor e Salvador da minha vida. Por quê? Porque não existe salvação fora dele. O que condena o homem é amar as trevas. E o que salva o homem é amar Jesus. Quando você ama Jesus, você é salvo. Quando você não ama Jesus, você é condenado. Bom, não tem meio termo, não tem, sabe, nada que possa amenizar isso. Ou você ama Jesus e vai para o céu, ou você não ama Jesus e é condenado. E eu quero nessa noite perguntar a você que está aqui comigo na igreja: em quem está a sua fé? Em quem está a sua fé? Porque se a sua fé não estiver em Jesus, se a sua fé não estiver alicerçada, assegurada, firmada em Jesus, a sua fé está firmada em outra coisa. Porque nós, como seres humanos, precisamos crer em alguma coisa. Ou eu creio em Jesus, ou eu creio em Genésio. Se você crê em Jesus, você vai herdar as mansões celestiais. Mas se você pender para o lado de Genésio, a coisa fica feia. Então, queridos, em quem está a sua fé? Quem você ama? Quem você ama? Quem você ama, meu amigo? Em quem você crê? Você está crendo em quê? Na história de que qualquer caminho leva a Deus? Eu quero dizer uma coisa para você hoje, talvez um pouco dura. Sai daí, vem para Jesus, porque isso aí é mentira do inferno. Mas eu quero perguntar uma coisa para você, igreja do Senhor Jesus, está me ouvindo aqui em casa. Você já aceitou Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, ou você apenas frequenta a igreja, é frequentador da igreja? Porque tem muita gente que frequenta a igreja, vem para a igreja todo domingo, mas ainda não fez a sua decisão ao lado de Jesus. A Bíblia diz: se em teu coração credes, e que se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, serás salvo. Está escrito. Mas muitas vezes, irmãos, nós somos apenas frequentadores de igreja, viemos à igreja todo dia, todo culto, mas não fizemos a nossa decisão, não dizemos ainda: eu tenho Jesus como Senhor da minha vida. O mundo gosta ou não gosta, meu pai gosta ou não gosta, minha mãe gosta ou não gosta, minha esposa gosta ou não, meus filhos gostam ou não, eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Ele quer ouvir isso de você, meu amigo, Ele quer ouvir isso de você. Se talvez você só apenas frequenta a igreja, diga nessa noite: eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, porque Jesus se importa comigo, eu como igreja me importo com você. Aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Foi isso, Lucimar, que aquele moço não quis fazer. Ele não quis deixar a vida dele para receber a vida de Jesus. Ele amava mais as trevas do que a luz. Ele buscava a condenação, a salvação. Ao invés de querer ser salvo, ele queria ir para o inferno. Eu creio, pastor João, eu creio em Jesus. Amém? Glória a Deus. Agora eu quero
te desafiar mais uma coisa: você tem protegido a sua fé? Sabe por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque a gente se importa, né? A gente está nessa campanha, eu me importo. Mas para que eu me importe com o outro, eu preciso me proteger. Porque o diabo não está de brincadeira, não. Ou você acha que ele quer que você se importe com o seu amigo? Ele quer que você se importe com o seu parente? Ele quer que você se importe com o seu pai, com a sua mãe, com o seu familiar? Não. Então é preciso proteger a fé. Eu preciso proteger a minha fé, você precisa proteger a sua fé contra as astutas ciladas do diabo. E a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, não. Eu não tenho que lutar contra o Luiz Manuel, até porque ele é mais forte do que eu. Eu não sou bobo, eu sou esperto. Eu não tenho que lutar contra o Erle, porque também ele é mais forte do que eu. Daqui eu só posso lutar com as crianças, né? Então, queridos, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, a nossa luta é contra os principados e potestades que querem, sabe, minar a tua fé. Então a sua fé precisa ser protegida. Por quê? Porque você crê para a salvação. E eu te pergunto: diabo quer que você seja salvo? Não, ele quer te levar para o lugar que ele vai, porque ele já está condenado. Então o que ele puder fazer para minar a tua fé, ele vai fazer. Por isso nessa noite eu quero te aconselhar: protege a tua fé, coloca as estacas espirituais ao redor da tua fé, para que o diabo não te mine, para que o diabo não te roube, como diz em Apocalipse: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então eu, como servo de Deus que já crê em Jesus, amém? Amém? Todos aqui já creem em Jesus, né? Diga: eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Queridos, por quê? Porque só Ele salva. Só Ele salva. Então eu preciso proteger a minha fé. Esse relógio, ele não é crente não, tá? Ele corre muito rápido. Mas para concluir, né, que a melhor parte da mensagem é essa, eu quero dizer uma coisa para você que está me ouvindo em casa, você que está aqui, que só Jesus salva, sim. Só Ele salva. E que a salvação que Jesus nos entregou tem uma conclusão, tem um desfecho. Quem já leu o livro de Apocalipse aqui, levanta a mão. Alguns até já estudaram até comigo, né? Apocalipse. Jesus voltará. Para que Jesus voltará? Como é que eu sei que Jesus voltará? Faz um monte de anos, um monte de tempo que dizem que Jesus vai voltar. Essa é outra mentira que o diabo fica colocando na cabeça das pessoas. Ah, faz tempo que dizem que ele vai voltar, isso é história. Quem já leu aqui os evangelhos? Levante a mão, os evangelhos. Glória a Deus, glória a Deus. Salva de palmas para vocês mesmo, vamos lá. Oh, aleluia, já leram os evangelhos, que bom. Glória a Deus. Algum de vocês encontraram alguma promessa que Jesus fez e não cumpriu? Se vocês conhecerem, me mandem, porque eu já li também os 4 evangelhos, tá? Eu não encontrei. Só falta uma promessa, só falta uma que ele prometeu e ainda não cumpriu. Então, se ele cumpriu todas as outras, por que ele não vai cumprir essa outra? Ele vai voltar sim. Eu tenho certeza, meu amigo, sabe por quê? Porque Jesus nunca mentiu. Tudo que ele falou, ele cumpriu. Então, se ele diz que vai voltar para buscar a igreja, ele vai voltar sim. Mas, porém, no entanto, todavia, ele voltará para buscar um povo que disse: eu entrego minha vida para o Senhor. Ele vai buscar um povo que, além de dizer: eu entrego minha vida a ti, Jesus, eu protejo a minha fé. Sabe por quê? Porque as 10 virgens eram virgens, as 10. Não só era 5, não, as 10 eram virgens. Mais 5 era o tantã da cuca. Irmãos, o problema é ser crente lelé da cuca. Crente não pode ser lelé da cuca, crente tem que ser prudente. Prudente como a serpente, simples como a pomba, sim, mas prudente, sabe por quê? Para proteger a minha fé, para que o diabo não roube aquilo que eu já conquistei, crendo em Jesus, que conquistou por mim na cruz. Ele conquistou por mim,
na cruz, e eu conquistei através da minha fé nele. Então o diabo não vai minar a minha fé. Eu não vou ser um nécio, eu vou ser um prudente, porque eu aguardo a volta de Jesus. Ele vai voltar para buscar a sua igreja, o seu povo. E eu te pergunto nessa noite, você quer ir ou quer ficar? Quando eu era mais jovem, né? Aí tinha uma história que o pessoal dizia na igreja: quem vai ficar feliz quando Jesus voltar? Aí o pessoal levantava a mão, todo mundo: você vai ficar feliz? Eu não, eu vou feliz. Era uma pegadinha que se fazia, mas faz muito tempo, tá? Hoje em dia eu acho que ninguém cai nisso mais não. Acho que ninguém cai nisso mais não. Então, queridos, se você quer subir com ele, é preciso deixar a sua fé blindada, guardada, protegida. Meu irmão, meu amigo, você que está me ouvindo em casa agora, que talvez não entregou sua vida para Jesus ainda, se você quer subir com ele, aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque Deus se importa com você, essa igreja se importa com você, essa mensagem é para você. Entregue sua vida a Jesus, porque Ele vai voltar. Ele vai voltar, eu tenho certeza disso. Eu só não sei dizer o dia nem a hora. Deus é tão bom que não deixou eu saber isso, nem você saber. Mas Ele vai voltar. Seja fiel até a morte, disse a palavra. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Porque, queridos, porque Jesus ele não veio condenar o mundo. Porque a condenação não é Ele quem dá. A condenação é o homem quem busca. E por isso eu quero que você entenda outra coisa muito séria nessa questão aqui, porque eu estou terminando também. Já disse que ia terminar, vou terminar mesmo. O céu existe. As mansões celestiais existem. Sabe por quê? Porque Jesus disse assim: olha, vou preparar lugar. E quando eu for e preparar lugar, voltarei outra vez para buscar vocês, para que onde eu estou estejais vós também. Então o céu existe. Ele foi instruído, ele foi constituído para trono de Deus, mas o Senhor está construindo para nós uma nova cidade, uma nova Jerusalém, uma cidade santa. Para quê? Para habitar, para resgatar, para deixar que os remidos, os que aceitaram Jesus, que entregaram sua vida a Jesus, que negaram o mundo, deixaram o pecado de lado e tentaram viver uma vida de santidade, possa estar com o Senhor para sempre. Então o céu existe, e esse céu, ele foi instituído. O Senhor foi preparar morada lá para mim e para você. Você precisa ir, nós vamos para lá em nome de Jesus, nós vamos em nome de Jesus, porque nós cremos, nós recebemos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. O seu lugar está preparado, o Senhor preparou já, não abre mão dele. Mas eu quero dizer outra coisa também muito séria: o inferno também existe. E ambos é uma escolha. Eu, como homem, eu escolho o céu ou escolho o inferno. Quer ser salvo? Quer ir para o céu? Quer habitar nas mansões celestiais? Aceite Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Meu irmão Ivo, que está me ouvindo agora talvez, larga o pecado, larga o vício, vem para Jesus, senão você vai para o inferno. Meu irmão, né? Mas eu tenho que dizer isso para ele. Mas se você não aceitar Jesus, se você não amar a luz, você vai para o inferno, porque você vai para ser condenado, porque a condenação é essa: você deixa de amar a Jesus para amar as trevas. Então, se você quer continuar no pecado, se você quer continuar no mundo, se você não quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o inferno te espera. Agora, se você entrega a sua vida a Jesus, entrega o teu caminho ao Senhor, entrega a tua casa ao Senhor, mesmo com os teus defeitos, com as tuas falhas, com as tuas fragilidades, o Senhor vai dizer assim para você: ó, vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado. Quando? Antes da fundação do mundo. O Senhor já preparou com antecedência para você. Irmãos, Ele sabia, Ele conhece você, Ele quer você lá, por isso Ele se antecipou ao teu pecado. Que amor maravilhoso é esse? Deus se antecipou ao teu pecado e preparou a redenção, preparou uma casa para você morar para sempre com Ele. A escolha é sua. Queridos, o mundo precisa aceitar Jesus, e a igreja precisa permanecer firme, para não perder a sua coroa. Amém? Então nessa noite eu queria que você entendesse isso, que você saísse daqui entendendo isso. Quero que você que está em casa entendesse isso.
Salvação, meu querido, só através de Jesus. Não tem jeito, não tem como. Você precisa entregar essa vida para Jesus e dizer: Senhor, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Para mim o morrer é viver, para mim o viver é Cristo, eu preciso viver Jesus. Com pandemia, sem pandemia, com emprego ou sem emprego, com dinheiro no bolso ou não, viver com Jesus. Como disse Paulo, não tem problema. Se vivo, vivo para Cristo. Se morrer, morro para Ele. Mas o importante aqui é que você entregue sua vida para Jesus. Então, nessa noite, você que está me ouvindo aqui na igreja, você que está em casa, se você ainda não entregou sua vida para Jesus, se você é apenas um frequentador de igreja, faça isso hoje. Não precisa vir aqui na frente não, onde você está mesmo. Diga: Senhor, eu entrego minha vida para Ti, Senhor. Talvez eu tenha sido, um frequentador, alguém que vem para a igreja sempre, que gosta da pregação, que gosta da palavra, que escuta o bispo Francisco pregar, que acha bom. Mas você precisa entregar sua vida para Jesus, aceitá-lo como Senhor e Salvador. Frequentador de igreja não vai para o céu. Que vai para o céu é aquele que entregou sua vida para Jesus. Porque aquele jovem também frequentava a igreja, mas ele não queria entregar sua vida para Jesus. Então, nessa noite, em nome de Jesus, entrega a tua vida a Jesus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Você que está me ouvindo, você que não recebeu Jesus como Salvador agora, se ajoelha onde você está agora, meu amigo. Entregue sua vida para Jesus. Meu irmão, se ajoelha na tua casa agora. Confessa os teus pecados ao Senhor, confia nele, te arrepende, seja salvo nessa noite em nome do Senhor. Ele está te chamando para o arrependimento. Ele está dizendo assim: olha, eu amei o mundo de tal maneira que deu o meu Filho único, para que todo aquele que nele crê, não é alguns, não é todo, quem quiser. A porta está aberta para que você possa receber Jesus, para que você possa receber a salvação, para que você possa ir para as mansões celestiais, para aquele lugar que o Senhor preparou para você. Amém? Eu queria chamar o louvor aqui. Nós vamos louvar ao Senhor. Eu queria que nesse louvor você que não fez sua entrega a Jesus ainda, faça hoje. Faça agora. Não é? Ainda dá tempo. Ele não voltou não. Entrega a tua vida a Jesus hoje. Diz para Ele: Senhor, eu nunca te aceitei, eu nunca te recebi, eu nunca te confessei. E se você também quiser confessar Jesus hoje como Senhor e Salvador, procura um pastor aí, procura alguém, um líder de célula, um amigo que está ao teu lado. Olha, eu confesso Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E essa pessoa vai orar por você e o Senhor vai escrever o teu nome no livro da vida. Aleluia! Fica de pé pensando nisso, fica de pé pensando nisso. Fica de pé entendendo essa palavra. De que sem Jesus o homem não chega a lugar algum. É Ele quem nos salva, Ele quem nos liberta. Amém? Eu quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo. Oh, aleluia, Senhor. Jesus. Sim, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Adore o Senhor. Diga: Senhor, eu te recebo como o Salvador da minha vida. Caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Querido Deus, nessa noite, Senhor, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Nessa noite, Pai, eu quero mais uma vez te aceitar, Jesus, como Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero voltar ao primeiro amor, Senhor.
E quero te clamar nessa noite, Espírito Santo, blinda a minha fé, protege a minha vida, Senhor, das astutas ciladas do inferno, para que eu possa ter habilidade, para que eu possa ter força, Senhor, e me importar com o meu irmão, para que eu possa levar a palavra do Senhor, para que eu possa receber o Teu Espírito Santo, Senhor, para testemunhar do Senhor, para testemunhar em qualquer lugar, em qualquer hora. Nessa noite, Espírito Santo, abençoa a Tua igreja, esse irmão, essa irmã, que fez sua decisão hoje ao Teu lado, essa pessoa que me escuta em casa agora, que entregou sua vida a Jesus. Eu te peço, Pai, em nome do Senhor, escreve o nome dele no livro da vida, salva, transforma, tira do mundo e coloca na tua casa, para a glória e honra do teu nome. Aleluia! Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é maravilhoso, irmãos, é grande, é fiel. E eu quero nessa noite falar com você que está em casa, que talvez agora você fez sua decisão ao lado de Jesus. Nos procure, ligue para o nosso WhatsApp, nos procure nas redes sociais. Nós vamos entrar em contato com você, nós vamos orar por você, vamos consolidar você, vamos firmar Jesus na tua vida, para que você possa chegar também nas mansões celestiais. Eu quero te abençoar nessa noite e dizer que você é um escolhido do Senhor. O Senhor morreu por você. Jesus quer te salvar, quer te libertar. Então somente entrega a tua vida para Ele. Entre em contato conosco, que um dos pastores, um dos líderes vai entrar em contato com você, vai orar com você e vai te mostrar o caminho, vai te dizer o que você precisa para herdar a vida eterna. Não esqueça disso, Jesus te ama e só Ele pode te salvar. Louvado seja o nome de Jesus. Uma salva de palmas para esse Senhor Jesus, que é maravilhoso e justo. Aleluia! Aleluia! Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Amém! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Obrigado, Senhor, por este culto. Obrigado pela Tua palavra ministrada nesse lugar, Senhor. Obrigado pelos louvores que os Teus filhos aqui ministraram para nós. Que o Senhor possa cobrir cada um deles com a Tua graça, com a Tua bênção. Que eles sejam, Senhor, sempre ungidos pelo Senhor, para que eles possam louvar e exaltar o Teu nome. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem sido o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Obrigado pela Tua salvação, Senhor, que é presente em cada um de nós. Fica conosco, Senhor, nos ajuda, nos abençoe e nos guarda. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do sublime Espírito Santo seja com esta igreja, com esse povo que aceitou Jesus como Salvador das suas vidas. E que essa semana que se começa agora, o Senhor possa dar a vocês tudo o que vocês precisam. E porque vocês têm semeado na presença do Senhor, Ele possa dar a vocês, nesta semana, muita paz, muita alegria. E acima de tudo, que a fé de vocês sejam protegidas pelo Senhor. E que essa semana, vocês tenham uma colheita sobrenatural, em nome de Jesus. Como será a sua colheita? Amém. Deus te abençoe. Bom, em nome de Jesus. Que a paz do Senhor vai com vocês. Amém.